O mês de outubro é muito importante para a odontologia. O Dia Mundial do Dentista é comemorado anualmente em 3 de outubro. O dia é destinado à valorização dos profissionais que se dedicam aos cuidados e à saúde da boca humana. Além disso, aproveita-se a oportunidade para conscientizar a sociedade da importância de manter uma boa higiene bucal. Já no dia 25 de outubro é comemorado o Dia do Cirurgião Dentista, profissional de suma importância para a manutenção da saúde como um todo. Afinal, a atuação das equipes de odontologia não se restringe somente aos tratamentos dentários estéticos. Para falar sobre esta data e a importância da atividade, o Galdério News foi conversar com a especialista em dentística e periodontia, a doutora Rosângela Albuquerque Aidse, que em 2021 comemora 41 anos de profissão. Ai, minha profissão já é longa, né? Como começou lá? Como que você decidiu em fazer odontologia? Bom, inicialmente eu queria fazer arquitetura em Passo Fundo, na época não tinha, hoje tem. E a minha mãe disse, escolha o que tem aqui. Aí fui conversar com uma dentista, amiga da família, filha de uns amigos, conversei com ela, gostei. A pessoa me falou muito bem da odontologia. E aí eu comecei a simpatizar com a odontologia. E eu estava numa escola profissionalizante que eu acabei indo com as amigas para laboratorista de análises clínicas. Porque na decoração, que tinha a ver com arquitetura, as minhas amigas não foram para lá. Começou aí. As amigas se influenciaram também. E aí o curso não tinha lá, né? Então comecei na odontologia. E fui me realizando na odontologia e até que um dia um paciente me disse, pois é, você não fez arquitetura, mas você é uma arquiteta dos sorrisos, né? Que beleza! E realmente a gente transforma sorriso, desenho do sorriso. Porque tem desenhos de sorriso que são feios, que são invertidos. E tu muda, né? Tu muda. Hoje a gente tá... Eu vou te dizer uma coisa, nós estamos vivendo a melhor época da odontologia. Isso eu posso dizer, assim, temos o implante dentário, né? E temos as resinas que são maravilhosas, né? Elas foram desenvolvendo materiais melhores. Hoje nós temos a nanopartículas, resinas que a gente usa todas de nanopartícula, né? Sim. E as cerâmicas também foram melhorando, né? Hoje tem os escaneadores, você escaneia a boca, né? E faz as maravilhas, né? Então a tecnologia está nos ajudando bastante. Qual a realidade que você encontrou na saúde bucal, de modo geral, da sociedade naquela época e como você avalia hoje? Aquela época era diferente, a gente fazia menos tratamentos preventivos, né? Se extraía muitos dentes naquela época, mas já existia uma consciência de fazer o melhor, de salvar os dentes, né? Mas hoje a gente realiza mais o tratamento, o paciente, na verdade, valoriza mais o tratamento preventivo, ir no dentista, saber que você vai lá no dentista para fazer uma avaliação, mas não para fazer alguma coisa que a gente chama que é o tratamento curativo. Ver o que tem para fazer. Não, é ir no dentista e saber que está tudo bem, como você vai no médico e coisa boa quando ele diz, teus exames deram bem, está tudo bem, né? E com o dentista a mesma coisa. Eu já na minha adolescência via pessoas se desdentando inteira porque tinham um dente doendo. Era meio comum para aquela época? Era comum. Tu sabe, eu 41 anos, eu fui trabalhar num sindicato no interior do Paraná. Lá nós atendíamos segunda a quinta-feira extração e restaurações na sexta-feira, para te ter uma ideia. E a gente tentava modificar isso, né, que aumentasse os dias de restauração e menos extrações, e era difícil colocar na cabeça das pessoas, sabe? Era muito difícil tentar mudar aquilo. Tanto é que nós ficamos 1 ano e meio na cidade e saímos, né? Não era um tratamento que realizasse pra gente. Só adquirimos prática mesmo, né? Acho que por esse lado valeu, mas nós buscamos uma cidade já um pouco maior. Foi quando ela e o marido vieram para Santa Rosa. Ela, nascida em Passo Fundo, onde se formou, e o Dr. Francisco, o esposo, nascido em Santa Rosa.
eles haviam se conhecido na faculdade. Diz do seu escritório aqui, do seu consultório aqui em Santa Rosa, como nasceu e como que está hoje? Ele nasceu, aí nós viemos do Paraná para cá, e aí eu comecei a fazer as minhas 2 especialidades aqui no Rio Grande do Sul, porque meus filhos já estavam grandes. Um estava com 15 anos, outro com 12, e aí que eu me encorajei de deixar eles e ir para os estudos. E aí meus pais moravam em Passo Fundo, então ficava muito fácil de Santa Rosa a Passo Fundo. Eu juntei 2 coisas, convivi bastante com meus pais nos últimos anos, né, porque lá no Paraná era sempre longe, e aproveitei para estudar. Fiz as 2 especialidades em Passo Fundo, que é a minha terra natal. Exatamente. Já são quantos anos em Santa Rosa? São 26, por aí. E a cidade foi facilmente adaptável para ti? Sim, a família do meu marido é daqui, né? E aí nós tínhamos essa casa maravilhosa aqui para colocar a clínica, né, no coração de Santa Rosa, né? E aí fomos cuidando dela e trabalhando por aqui. E foi muito bom retornar. Doutor Francisco também é odontólogo? Ele também. Ele é especialista em implante. Mas que beleza. E tem um filho que é especialista em em DTM, disfunção temporomandibular. A família então está toda na odontologia praticamente? Tem um filho que não, né? Os 3. Eu só estou imaginando aqui o cenário que a senhora deva ter conhecido seu marido então na faculdade. Com certeza. A faculdade começou no mês de março, dia 20 de abril, no meu aniversário. Ele já entrou na minha casa carregando um barril de chopp. Apresentei ele para o meu pai com um barril de chopp. Odontologia. Mas nós não namorávamos. E aí, no meu aniversário, olha que engraçado, os colegas fizeram uma aliança de papel e fizeram nós noivar, a gente nem namorava. Mas foi o único colega que me levou um perfume de presente, ali tinha coisa. Dava um ponto de vantagem. A odontologia te deu uma carreira e uma família. Com certeza, com certeza. E tu sabes que eu vim a Santa Rosa com 8 anos. Eu tinha um tio, padrinho. O meu padrinho, hoje ele mora em Camboriú. E o meu padrinho, meu tio Lalau, e ele trabalhava aqui em Santa Rosa. E essa história é bonita porque nós viemos no tio Lalau, de trem, toda a família. Viagem inesquecível. Imagina. Muito divertido, o dia inteiro no trem, aquilo balançando e tal. E aí eu vim conhecer Santa Rosa. E era a primeira Fena Soja. Eu vim na primeira Fena Soja. Olha que beleza. Aí começou a sua história também com a cidade. Com a cidade, eu me lembro do Clube Concórdia, que para mim era gigante, porque eu era uma criança. Sim. E vou te contar mais uma, deixei da mamadeira para vir para Santa Rosa, porque eu mamava na mamadeira. Aos 8 anos de idade? Aos 8 anos de idade. E isso interferiu na sua dentição? Sim, com certeza. Eu era dentuça. Depois... A saúde bucal interfere na autoestima. Se o sorriso abre portas, como afirma o ditado popular, ele também contribui para o convívio social e até mesmo na busca por um bom espaço no mercado de trabalho. E hoje tu sabe que é importante isso, as pessoas cuidam disso. Tu pode ter 32 dentes, um escuro, para onde vai o olho? Né? E se falta um dente, então tu olha aquele espaço, né? E a pessoa não sorri, e ela não consegue um emprego. Porque falta até autoestima para conquistar esse emprego. Autoestima não consegue e ninguém contrata. Nós tivemos aqui o Setembro Amarelo, que tratava da depressão, e tinha palestras desenvolvidas exatamente para tratar da saúde bucal com a depressão. Não apenas pela dor que a não saúde bucal provoca, mas também com a questão estética visual. A senhora observa isso nos seus pacientes? Olha, tem pessoas que têm uns defeitos bem feios, difíceis de corrigir, e aquilo é um trauma para a pessoa. A pessoa não sorri, ela não sorri mesmo. É bem difícil. E eu já tive paciente que chegou aqui, porque a gente tem o hábito de fotografar o antes, o depois. Eu já tive paciente que ela chegou tão fechada que eu não tive coragem de dizer, vamos tirar uma fotografia. Aí eu esperei o momento certo, quando estava iniciando, comecei a ficar mais próxima, né?
Aí que eu consegui pedir para fazer uma fotografia, porque aquele primeiro dia que ela chegou aqui... A pessoa reprime um sentimento positivo, que é uma alegria por não poder sorrir por causa que não gosta da beleza do sorriso, que de fato o sorriso não fica tão bonito com os dentes ou faltando ou danificados, né? E acaba causando um outro problema de saúde, que é uma saúde envolvendo a saúde mental. Exato. E o prazer de viver. E o prazer de sorrir, né? Prazer de sorrir, porque de viver. O sorriso é tudo, sabe? Você tem que sorrir, a vida a gente foi feito para sorrir, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul, um dos estados mais carnívoros, onde o ser humano mais carnívoro do Brasil mora, né? São verdadeiros leões, dado a qualidade do churrasco que tem aqui. Imagine uma pessoa que não tem uma qualidade dos dentes, viver num contexto como esse, onde é tão necessário a saúde bucal para provar e para usufruir dessas delícias. Sim, é verdade. Não, tu não consegue mastigar, tu não consegue. O alto custo dos tratamentos odontológicos ainda inibem o acesso aos procedimentos. A boa notícia é que, se conscientizando e adotando medidas preventivas, através principalmente da higienização, a pessoa nem chega a precisar de procedimentos cirúrgicos e estéticos, que são os que custam mais caro. Com certeza, né? Mas assim, o mais simples é cuidar, né? Agora, esses tratamentos estéticos são mais caros, né? Quando precisa. Mas tem, assim, hoje tem formas de você parcelar, de você ir fazendo aos poucos. Planos de saúde. Fases, planos de saúde. Tem alguma coisa. Os planos ainda, eles não estão muito bons, assim, né? A doutora Rosângela lembra do início da carreira. Pela escassez de profissionais, falta de conscientização ou por qualquer outro fator, as pessoas naquela época substituíam os dentes naturais por próteses. Não se resolvia o problema, porque ao extrair toda a dentição, ou a maioria da dentição, era colocada as chamadas dentaduras. Dentaduras, pontos móveis, né? Hoje é um pouco menor. Hoje sim, aí vieram os implantes para resolver o problema daquelas pessoas naquela época que extraíram os dentes, né? Tem muitos desdentados, muitos. Muitos. Há muito ainda que se conscientizar da saúde bucal? Sempre estamos fazendo isso, sempre. Hoje na rede municipal tem cirurgiões dentistas lá contratados, eles estão orientando sempre. Hoje se orienta muito essa parte preventiva. O acesso à saúde bucal ainda, eu não sei se é um estigma, mas ainda se tem a noção, vou tratar dos dentes porque eu estou com caixa bem feito, porque era um tratamento muito caro. Assim, dependendo do tratamento que você necessita, é caro, continua caro. Mas existem possibilidades da saúde pública atender esses? Alguns tratamentos, né, eles fazem, mas hoje o mais econômico e mais barato é o tratamento preventivo, é você aprender a higienização correta e cuidar dos seus dentes, né? Exatamente. Esse é o mais econômico. Eu tenho um paciente que uma vez ele precisou fazer um implante e o dentista falou o valor. Ele disse, gente, ele só faltava um dente na boca dele, né? Ele disse, gente, quanta grana que eu tenho na minha boca. Ele multiplicou. Fez a conta. Exatamente, valorize seus dentes naturais, né? Quando se deve começar por esses cuidados com os dentes naturais? E hoje já começa quando o bebê está na barriga da mãe, né? Ela já visita o cirurgião dentista para saber, o odontopediatra para saber como se cuidar, né? Já leva o bebê, já vai sendo orientado como higienizar os dentes quando nascem os primeiros dentinhos. Tudo isso favorece para que, ao chegar na idade onde em outras épocas se arrancavam os dentes, faça apenas algumas pequenas correções. Exatamente. Tu sabe que aqui em Santa Rosa eu tive uma paciente que ela foi em Porto Alegre e os pais sempre, 6 em 6 meses, traziam ela para mim. E aí ela foi para Porto Alegre, fez faculdade lá, casou e tal. E o ano passado ela me apareceu aqui. Aí ela disse, eu não fui em outro dentista. E daí ela veio, ela não tinha nenhuma cárie e os dentes estavam perfeitos. O que eu disse para ela? Valeu o investimento dos seus pais. Exatamente, porque o remediar
é mais caro do que o prevenir. Ela ficou uns 10 anos sem vir aqui me ver. E quando voltou, ele estava com a dentição perfeita. Perfeita. Então o segredo é esse. Como tomar banho, né? Se toma todos os dias. Escovar, cuidar dos dentes, usar o fio dental, a escovação todos os dias. A gente, quando não está em casa, que a gente está almoçando num restaurante, por exemplo, o uso do fio dental ele é mais difícil. Daí, sempre nos restaurantes tem os palitos. Eles são um vilão ou contribuem? Se você souber usar ele, não machucar a gengiva, pode usar. Ele pode ser usado. A gente não orienta muito porque ele não limpa tão bem, mas ele ajuda, né? Ele ajuda. O cuidado é só com as gengivas nesse caso. Porque tem pessoas que machucam, né? Mas ele não limpa. Limpar, ele só tira aquele desconforto da comida que está... O excesso. O excesso. É um tempinho para chegar em casa, num hotel, talvez, e fazer a higienização correta. O processo de higienização, ele evoluiu também nesse processo? Nesse período, nessas 4 décadas? Olha, temos escovas mais especiais, isso nós temos, né? E escovas mais macias. Uma vez eu fui na Sadia dar a minha primeira palestra. E um funcionário lá pediu, mas por que fabricam escovas duras? E eu disse, realmente. É a minha bicicleta, não posso? Não deveria? A escova tem que ser macia. Por quê? Me explique. Porque ela limpa melhor que a escovadura. E a escovadura ela machuca sua gengiva e às vezes faz uns desgastes nos dentes, né? Ele acaba então machucando e desgastando o dente. E pela abrasão, né? E às vezes pela força do paciente também, né? Da pessoa. Gostaria de falar mais uma coisa assim bacana para os colegas, para quem quiser fazer a faculdade de odontologia, que não é só a técnica, aprender a ser um bom cirurgião dentista, a parte técnica, também é importante o desenvolvimento de entender de pessoas, sabe? Isso é muito, muito importante. Essa parte da psicologia, como conversar com o seu paciente, como abordar, como entendê-lo. Isso é muito, muito importante, entender de pessoas, gostar de pessoas. Odontologia é uma vocação? É uma vocação, com certeza.